Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Já estamos no último trimestre de 2020. Que é isso, né? Passou muito, muito rápido. Ou não, né? Depende da perspectiva. Esse ano foi muito maluco. E hoje, dia 8 de outubro, estamos com uma convidada para o nosso Chá das Seis. Na verdade, uma sequência, né, que a gente vem fazendo desde o último, que são os autores e ilustradores dos livros que nós vamos lançar à pré-venda agora em outubro, dia. Ainda não tem o dia certo, se é dia 19, tudo indica que será o dia 19, mas vai ser ainda em outubro, a gente vai lançar a pré-venda de alguns livros. E então a gente está conversando com autores e ilustradores desses livros maravilhosos. São 4 livros, um mais bonito que o outro. De verdade, esses livros novos da Letreira estão demais. E hoje a gente vai conversar com a Simone Matias, que é ilustradora de um desses livros que nós vamos lançar à pré-venda, que é o Essa Casa Que É Só Minha. A gente vai mostrar um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu dar um oi para quem chegou. Ó, a Simone já chegou também. Olga tá aí, Martinho, Márcio Martinho, George, Lúcio. Pessoal, boa tarde. Vocês já estão com a xícara de vocês? Aqui tá muito calor. Eu não consegui tomar chá nem café, tô tomando água. Mas busquem o que for, suco, vitamina, para vir tomar um chá com a gente no sentido de bater um papo. Deixa eu chamar então já a Simone, que é a nossa convidada. Deixa eu chamá-la aqui. Estação. Será que vai dar certo? Ai, ai, ai. Eu esqueci de falar que o livro que a Simone ilustrou, que vai. A gente vai falar sobre ele ainda. O autor é o Cláudio Fragata. E também vai estar aqui com a gente em breve. Será que deu certo? Deixa eu tentar de novo. Ó, quase que eu encerro aqui, gente. Deixa eu chamar a Simone de novo, porque eu acho que não deu certo, não. Que coisa! Tá dando um. Ô, Simone, tá falando que você não pôde participar. Que estranho, vou tentar te chamar de novo, tá? Ó, Simone Matias, enviar solicitação. Foi. Vamos ver. Marilene já tá aqui. Andréia Vieira. O Cláudio, a Edith. Deixa eu ver se foi ela que falou aqui comigo no WhatsApp, gente. Não. Ô, Simone, se você estiver aí, me dá um oi aí pra você. Ah, entrou, entrou. Que medo! Pois é, essas coisas de tecnologia são terríveis. Eu nunca fiz isso. Falei, ah, meu Deus, Bem-vinda. obrigada, muito obrigada. Obrigada, Que bom. Ale, por me convidar para fazer essa live. E, enfim, muito, muito legal, uma honra. Isso aí, a gente é que está super feliz de ter você aqui. Somos super fãs do seu trabalho. Somos muito felizes com as ilustrações que você já fez pela Letria. E agora vamos ter mais um que a gente vai conversar, né? Uhum, que bom. Eu vou pedir só o pessoal para dizer aí nos comentários se está tudo certo. Porque eu, por exemplo, estou ouvindo a minha voz 2 vezes, mas acho que pode ser por causa do fone. Mas, pessoal, se tiver qualquer problema, fala aí nos comentários que eu tiro o fone, a gente dá um jeito, tá? Simone, você tá tomando o que aí? Eu estou tomando chá numa caneca muito especial. De repente eu explico para vocês por quê, mas é um chazinho. Aqui em Santos não tá Pode frio, mas falar da caneca. hum,
Essa caneca eu tenho desde a época que eu fui babá nos Estados Unidos. E eu sempre tomava Uhum. chá, eu só usava essa caneca. E até que um dia a mãe das crianças, né, a host mother, que a gente chamava, me deu de presente, porque acho que ela cansou, quer, toma, né? Toma a caneca. E eu gosto dela porque é um sapo grudado no avião, porque é uma charge, né? Ele achou que fosse um mosquito Uhum. enorme, né? E muito ambicioso, o sapo né, tentou catar esse mosquito, mas não era um mosquito, é um avião. Então eu sempre achei isso aqui muito engraçado. Enfim, essa história da caneca tá comigo há 20 anos. Ai, que legal. Te encantou, né, de alguma forma, essa ilustração. Te A cativou. gente Você tá me ouvindo bem, né, Simone? O pessoal falou que tá tudo certo aí. tô. Você tá me ouvindo bem? Tô também, joia. Então, vamos embora. Simone, a gente vai falar sobre um tanto de coisa, mas eu queria começar pedindo para você explicar quando foi que a ilustração entrou na sua vida. Você era uma daquelas crianças que desenhava o dia inteiro? Como é que é isso aí? Como é que foi essas coisas na sua vida de ilustração? Eu acho que como muitos ilustradores, você deve ter ouvido isso muito já, né? Que eu desenhava desde criança. Então, e é verdade. Então, eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. Era aquela criança que tinha os lápis de cor de 24 cores, 36, né? Ficava com ciúmes quando alguém pegava o lápis emprestado, porque apontava e acabava com o lápis. Enfim, eu tinha ciúmes do meu lápis. E eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, né? E só que ao longo dos anos eu fui largando. Chegou uma idade assim, eu não desenhava mais. Que idade? Quando eu tinha pré-adolescência, adolescência, vai, eu já não desenhava mais. Porque a escola não incentiva muito, né? Assim, desenhar, pintar, alunos que escrevem, alunos que tocam violão, alunos que gostam de música, as artes em geral é visto um pouco ainda como um hobby, uma coisa assim que não tem futuro. Então, de maneira assim muito subconsciente, essa mensagem vai sendo passada e eu fui largando, largando, porque, enfim, e até que eu larguei de vez e fiz, na época do vestibular, fiz faculdade para jornalismo. E aí, nessa época, eu não desenhava mais nada. Chegou no terceiro ano do jornalismo, eu cheguei à conclusão que eu não ia ser jornalista, porque não tinha nada a ver comigo. Enfim, eu cometi. Muitos jovens passam por isso, né? De chegar à conclusão de que não era aquilo. Aí terminei, fiz o quarto ano para terminar, porque eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E aí surgiu a ideia de ser babá nos Estados Unidos, um programa que chama Au Pair in América. Aí eu não queria ser jornalista, tinha terminado a faculdade, antes até pintou essa ideia, né? Aí eu falei assim, vou para os Estados Unidos, vou fazer um intercâmbio, que era um intercâmbio de estudar lá e trabalhar como babá. Aí eu fiz o programa, né? Entrei no programa, caí numa casa com 3 crianças. Eu falo com eles até hoje, não são mais crianças, né? Eram 3, era a Ross, Harriet e Gemma, e a mãe, Lori. Eles eram ótimos, assim. Então, aí fui para lá, eles moravam em New Jersey, e no ano 2000 eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá. E olha que coisa, né? A mãe deles, a Lori, é artista plástica. E tinha um monte de livros de arte em casa e gostava. E eu morando em New Jersey, era muito próximo de Nova York, também um lugar cheio de museu, cheio de galeria, né? Com uma agitação assim artística. Agora, o ponto principal, além disso, e o mais importante, é que as crianças liam muitos livros infantis. Eles tinham uma biblioteca assim, em casa, os 3. Cada um tinha uma estante de livros. E antes de dormir, eu sempre lia uma história para eles. E aí, aquela coisa de ler a história para eles, eu fui olhando e falando: caramba, olha, eu podia fazer isso. Em desenhos nesses livros, existem ilustrações, né? Me deu esse insight de que eu podia recuperar
o desenho e de repente eu podia fazer aquilo. E aí, a partir disso, aí eu comecei a estudar. Lá nos Estados Unidos eu estudei, voltei a estudar desenho lá. Eu tinha parado completamente, voltei a estudar. Nos Estados Unidos eles têm muito essa coisa de cursos livres dentro das universidades, né? Eu fiz desenho, eu fiz pintura, fiz modelo vivo, giz pastel, fiz um monte de coisa assim, sabe? Curso, workshops e tal. E a minha host mother, a Lori, me incentivou muito a tomar esse caminho, porque ela também desenhava, né? E isso foi uma coisa do destino, assim, de me colocar de Nossa, novo na. super, muito legal. Foi muito, muito louco isso, porque talvez eu, se não fosse isso, talvez eu jamais teria retomado o desenho, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano, eu voltei com essa ideia fixa de ser ilustradora. Não tinha a menor ideia do que se tratava, assim. Sabia que estavam os desenhos nos livros, comprava livros, achava bonito, vivia. Ainda hoje vivo na seção infantil das livrarias, né? E a Eu moça que também, sempre foi assim. até me conhece já. E então eu voltei para o Brasil já disposta a estudar ilustração e desenho. Só que aí eu fiz curso de desenho, fiz curso desde o beabá, assim. Aí eu comecei a buscar, né? Então, depois eu fiz um curso que foi super importante para mim, que foi um curso com o Odilon Moraes e o Fernando Vilela, na época, no Instituto Tomiotaki, em 2005, isso. Então, eu voltei em 2000, fui estudando desenho, em 2005 eu fiz esse curso do Odilon e do Fernando, que foi muito importante, porque até então eu tinha estudado desenho, mas ilustração é outra coisa, né? Não é só o desenho. Então, com eles eu aprendi a narrativa do livro, o livro ilustrado, aprendi tudo isso. Em 2006, eu fui para Sarmed na Itália, porque eu fiquei conhecendo sobre Sarmed no curso do Odilon e do Fernando. Eles mencionaram lá, eu falei, nossa, que legal! Na época o euro estava possível, então deu para ir. Aí fiquei um mês em Sarmed, na Itália, que é esse centro de ilustração super importante, né, com ilustradores muito feras. E lá foi um divisor de águas, porque realmente eu aprendi muito. Foi realmente uma imersão, assim. E num lugar maravilhoso, e ilustradores, Nossa. pessoas talentosas. Foi lindo. E aí, quando eu voltei, eu já comecei a lançar portfólio, porque eu já me sentia preparada. Então, lancei um, dois, acho que no terceiro portfólio que eu lancei, eu consegui o meu primeiro livro, que foi no final de 2006. Então, você vê, do ano 2000, quando eu voltei, 2001, né? Eu voltei em 2001 a 2006, todo esse tempo eu fui estudando ilustração e desenho, e enquanto isso eu trabalhei de telemarketing, trabalhei em loja, trabalhei vendendo armação de óculos, trabalhei dando aula de inglês, trabalhei fazendo legenda de filme. Nossa, eu fiz de tudo, até ser ilustradora, né? E aí em 2006 eu peguei meu primeiro livro, que chama O Baú do Tatu, da Marta Lagarta. Eu tenho muito carinho por esse livro. E eu acho legal, porque assim, meu primeiro livro é sobre um tatu, o Baú do Tatu, e o meu livro mais famoso, o Tatu Balão, é de um tatu, então acho que eu tenho sorte com Tá tatus. aqui, ó. Tá até Exato. aqui para eu mostrar. É o meu livro mais conhecido, então acho que tatu é o meu bichinho da sorte. E resumidamente foi essa a história assim, da minha descoberta da ilustração, né? Sim, muito bacana. E aí, na verdade, depois disso, né, uma lista imensa, são mais de 50 livros publicados, não é isso, Simone? Tem bastante coisa. Depois eu não parei mais, né? É, é muita coisa. Acho que tem quase 60, na verdade. Eu já perdi a conta. Então, É. depois que eu consegui pegar esse primeiro livro, em 2006, aí tem sido, assim, bastante, graças a Deus, bem movimentado e é maravilhoso, né? Todo tipo de história, todo tipo de... é muito bom poder criar os desenhos a partir do texto. Então, tem sido uma boa jornada.
E você tem um estilo assim específico? A gente que não é da área, eu fico até com medo de fazer essa pergunta, eu não sei se te perguntar isso, mas enfim, você tem uma técnica, uma coisa que é a sua marca, ou você gosta de usar um pouco de tudo? Olha, eu uso tinta acrílica, basicamente. Algumas pessoas acham que é giz pastel, talvez pela maneira como eu pinto. Mas é tudo tinta acrílica. Eu pinto em cima do papel cartão. Eu não gosto muito de pintar em cima da folha branca, sabe? Eu gosto de pintar em cima da folha com cor. Quando eu comecei, eu pintava em cima da folha vermelha, passava tinta vermelha na folha e pintava em cima. Agora eu pinto no papel cartão, tanto que o tatu balão é feito em cima do papel cartão, tanto o claro quanto o mais escuro. O papel cartão é aquele Uhum. escolar, sabe, que tem várias cores, mas eu uso o lado oposto, que é o craft, né? Então você vê essa montanha que você está mostrando, ela é o fundo dá para ver bem a cor do papel, que é o craft, né? E aí em cima tem lápis de cor e um pouquinho de tinta só. Então a técnica é essa basicamente. Às vezes eu uso recorte e tal, mas eu não sou de misturar muito, gosto muito de usar branco. E assim, o desenho eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Assim, no começo, quando eu comecei, eu tinha muito problema assim, em desenhar pessoas, não tinha me encontrado ainda. Em desenho, eu acho que consegue imaginar assim, o que eu tô falando. Você desenha, mas não é aquilo ainda, não falta alguma coisa. E aí, ao longo dos anos, fui desenvolvendo até que eu cheguei num lugar que eu falei, não, é isso. É uma, é muito trabalhoso no final das contas, assim. Como, lógico, como toda profissão, né? Seja a profissão que for, a pessoa tem que estar sempre estudando, desenvolvendo. Mas a ilustração o desenho, a gente está sempre explorando possibilidades novas. Às vezes eu tenho a sensação assim, às vezes a gente muda por dentro, porque a gente muda ao longo dos anos, né? Ainda bem, acho que seria estranho se não mudasse. E o desenho não necessariamente reflete isso na hora. Então dá aquele delay, porque eu continuo desenhando algo que ainda não é mais aquilo, mas eu ainda não descobri o que é. É uma coisa assim, sabe? Então, ao longo desses anos de carreira, esse tem sido o ponto principal, eu correr atrás de mim mesma no desenho. Enfim, são as experiências assim, né? Muito legal, muito bacana. E quando a gente fala de publicação de livro, é diferente, por exemplo, de você fazer uma ilustração para você, enfim. Porque aí o livro, ele vai para a mão do leitor, né? E ele ganha vida. Como é que é isso de ver a sua obra circular? Você já teve alguma surpresa? Já foi surpreendida pela sua própria arte? É legal, é muito legal ver o livro na mão das pessoas. E é muito interessante ver assim. Às vezes eu faço um livro, eu falo, nossa, essas duas ilustrações assim, então ficaram excelentes, as outras ficaram boas, tal. A gente tem a preferida, né? E aí, às vezes, conversando com as pessoas, com as crianças, tal, você vê que não necessariamente bate com a preferida deles. Às vezes é outra completamente que chamou atenção. Ou às vezes eu faço um desenho, uma determinada ilustração, e aí a criança vai prestar atenção assim num detalhezinho. E aí você vê que aquele detalhezinho chamou a atenção de várias crianças, um negócio que nem me atinou assim. E eu acho tão engraçado, porque não foi de propósito, né? Vou fazer esse detalhe para a criançada pirar nesse detalhe. Foi algo que saiu, que tinha a ver ali com desenho, mas que por algum motivo as crianças ou os adolescentes, enfim, né? O leitor adorou aquilo. E então é muito legal ter esse feedback do público, porque a gente trabalha muito isolado, né? O ilustrador, a gente fica quietinho em casa, né? E eu acho Sim. ótimo, não tenho o menor problema com isso. Trabalhar em silêncio, trabalhar quieto, mas esse contato com o público é importante.
saber como é que... E o Tatu Balão, nossa, o pessoal, ele virou um livro muito querido, né, das pessoas. E isso é Muito, muito... nossa, eu particularmente sou apaixonada com Tatu Balão. Todos os nenéns da minha família que nasceram já foram presentes. É o primeiro livro de todos os nenéns da minha família. legal. Aí o texto da Sônia Baus é muito lindo, é um texto gostoso, despretensioso. Não é à toa que, enfim, que fez tanto sucesso. Foi muito bom ilustrá-lo. Que legal. Eu ia te perguntar isso também, às vezes você já fala de uma vez como é que foi essa experiência de ilustrar o Tatu Balão, mas de repente você fala um pouco do seu processo também. Quando você recebe um texto, né? Como que é isso? Você se inspirar para ilustrar aquele texto? Então, meu processo é assim, quando eu recebo o texto, eu leio o texto, né? Leio uma, duas vezes, e aí eu pego uma ideia geral do texto, né? E aí eu deixo ele um pouquinho de lado e começo a fazer pesquisas. Então, sei lá, o tatu, vou pesquisar o tatu, onde ele mora, com paisagens diferentes, ou não só o personagem em si, mas a atmosfera da, do texto. Eu começo a rabiscar sem a pretensão de fazer a ilustração final. Eu vou me aproximando da ilustração, na verdade, eu vou cercando ela. É o que eu chamo de. Eu tenho um processo que eu chamo assim de caos primordial. Porque na mitologia antiga, nas religiões antigas, né, da antiguidade, eles tinham essa ideia, isso para praticamente todos os povos, eles tinham essa ideia de antes da ordem vinha o caos. Mas não é o caos da bagunça, né? O caos da bagunça é quando a ordem acaba mesmo. Aí é caos da bagunça. O caos primordial é o caos antes da ordem. É quando as coisas existem, mas não tem forma ainda. Então elas estão todas misturadas, mas elas estão é uma potência, tá tudo ali. Mas ainda não tem forma, ou seja, não tem ordem, elas não foram ordenadas. Animais, vegetais, seres humanos, terra, céu, não tem nada delimitado. Então eu chamo essa fase de caos primordial, onde eu pego o sketchbook e vou desenhando impressões, coisas. Muita coisa eu não uso no livro, inclusive, mas isso vai ativando a criatividade, a imaginação, vai me colocando dentro do universo daquela história, vai criando uma atmosfera, sabe? É um caos mesmo, fica tudo misturado. Eu faço questão de, no sketchbook, não fazer ceninhas, fazer tudo misturado, grande, pequeno, colorido, preto e branco. E aí, quando eu vou pegar o texto de novo, aí a ilustração, né, para cada cena, separa o texto, vem tudo vem mais fácil, vem mais. É como se eu tivesse, enfim, vem para mim ao invés de eu ir até a ilustração, né? Eu já estou imersa naquele imaginário, digamos assim. Aí eu tenho condições aí eu vou pondo ordem nesse caos primordial que eu já tinha criado. Aí é a composição do desenho e o que cada parte do texto pede, né? E esse tem sido um processo assim que eu descobri. Não é que eu faça assim desde o começo, mas a ilustração é muito, o processo de ilustração e o processo criativo é um processo de autoconhecimento, né? E então eu me divirto muito nessa fase, é muito bom a fase da criação. Imagina. Muito legal. Eu não sei se para o ilustrador é a mesma coisa, porque contador de história fala que você só consegue contar uma história se ela te tocar, né? Se você se apropriar dela, enfim. Depois que você coloca a sua bagagem também ali. Com a ilustração é a mesma coisa? Tem que te tocar ou você consegue ilustrar algo que também não te tocou? Ah, tem que tocar sim. O contador de história é o mesmo processo. Alguns textos tocam muito facilmente, rapidamente, outros não, outros eu tenho que buscar o que aquilo me toca, o que aquilo me remete, né? Esse processo criativo que eu falei, do caos primordial, também é um exercício de buscar isso, de se apaixonar pelo texto, de buscar o que eu tenho ali. Porque se a literatura é humano, aquilo tem algo de mim ali.
se tem algo se o autor é humano, eu sou humana, logo tem algo que eu posso encontrar ali para me tocar. Então, alguns são mais fáceis, outros são um pouco mais difíceis, mas porque, enfim, acho que natural que seja assim, né? Pela nossa personalidade, algumas coisas a gente remete rapidamente, outras a gente precisa de um pouco mais de calma para entender, para compreender, para deixar sentar dentro de nós, né? Então é um processo muito bom e tem que ter essa relação afetiva com o texto, mas é uma relação que para mim, pelo menos, ela é construída. Alguns é amor à primeira vista, outros é uma relação construída. Eu acho que as duas são válidas. Então, assim que. Interessante, é. Nunca tinha pensado nessa questão da construção. Ó, deixa eu ler um comentário da Andrea aqui, que ela falou o seguinte: amo a paleta do tatu. Ele evoca terra e céu e também o formato, ela gosta, né? Ele parece ter sido pensado para passar a ideia de elevação e de busca de sonho. Lindo. Que ele tem esse formato, né? Isso já é o projeto gráfico, mas ela falou da paleta também. É bem lembrado do tamanho, porque a letria me deu a liberdade de escolher o tamanho do livro. Porque a gente sabe que, às vezes, isso envolve uma série de coisas, né? Escolher o tamanho do livro, custos, etc. Não é uma coisa assim tão simples. E vocês permitiram que eu fizesse um livro bem vertical, bem comprido. E isso foi muito legal, porque foi muito importante fazer o livro vertical dessa maneira para permite ajudar nessa sensação dele subindo, depois ele rolando montanha abaixo, né? Fez toda a diferença. E rolando, gente, coisa mais linda. Bacana. Então, eu já vou falar então sobre o próximo livro. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Ó, Takucon? Eu tenho uns nomes no Instagram que eu não consigo ler, gente. Sou meio devagar. Mas falou assim, ó. O primeiro livro que comprei da Simone foi o Quem Sou Eu? Comprei pelas ilustrações, mas o Tatu Balão também é o meu preferido, falou. É legal isso, né? Comprar pelas ilustrações. Uhum. Puxa, esse livro eu fiz há bastante tempo, ele é muito legal. Tem um outro aqui falando Tem mais. A Bela Ilustradora falou: conheci o trabalho da Simone, um dos livros da minha irmã mais nova, Zum Zum Zumbi. Amo as composições, texturas e paletas, grande inspiração. Ah, legal. Esse livro é sobre o Zumbi dos Palmares. Ah, bacana. Então, gente, eu falei no início que a Simone, além de ilustradora do Tatu Balão, é ilustradora do Essa Casa Aqui é Só Minha, que vocês ainda não conhecem, porque ele não foi lançado, com o texto do Cláudio Fragata, né, maravilhoso, é um livro muito bonito. E antes de eu passar a fala para você, Simone, para você falar um pouquinho sobre o processo de criação desse livro também, eu queria ler só um trechinho, porque, gente, esse livro, ele fala sobre a história de um menino, né, que tem uma história de amor, só que ele não é correspondido. Ele ama a Manuela, só que ele não é correspondido. Agora não está abrindo meu computador aqui para eu poder ler. Peraí. Eu queria ler só um pedacinho, porque a gente não pode entregar tudo. E depois, enquanto a Simone fala, eu vou mostrar um pouquinho das ilustrações também. Mas olha só que lindo. Queria crescer depressa, como fazia a trepadeira, para me casar com Manuela, ficar com ela a vida inteira. Minha casa seria dela, o que fosse dela seria meu. Ela, minha Julieta, eu seria o seu Romeu. Ah, meu coração de poeta, sonho não anda em linha reta. Nada disso aconteceu. O tempo passou voando, crescemos ela e eu, mas Manuela bateu asas, não veio para minha casa, casou contra o Romeu.
É muito lindo, né? Esse texto é muito bonito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de ilustração desse livro. E aí eu vou mostrar um pouquinho das suas ilustrações enquanto você fala. Tá. Esse livro, bom, o Cláudio Fragata é maravilhoso, né? Nossa, um texto lindo e sensível, doce. E eu já havia feito outros livros dele, outros textos dele, né? Esse é um daqueles textos que esse foi amor à primeira vista, porque nossa, muito, muito bem escrito, muito bem contado, enfim, um texto com muita sensibilidade. Esse texto eu fui, né, os personagens, tá? Tem o menino, tem a Manuela, mas eu busquei ver muito como ele conta uma história assim, que acho que é muito. Todos se reconhecem um pouco nessas histórias, né? Ele tinha um sonho, ele planejou algo, mas não necessariamente aconteceu como ele queria que acontecesse, né? O que é muito comum na nossa vida. E eu gostei muito de. O Cláudio resolveu isso, não vou dar spoiler, né? Mas a maneira como o Cláudio chegou à conclusão, né, de como o personagem lidou com essa situação, que é uma maneira muito bela e sábia de lidar com ela. Então, nesse texto, eu fui procurando ver que sentimentos que o texto trazia ali, né? O sonho, a projeção de um futuro que não dependia, que dependia de outra pessoa, né? Não só dele, mas o menino estava projetando aquele futuro com a Manuela, imaginando a casa com ela. Então, eu fui ilustrando pensando nesse sentimento do sonho, da maravilha de como vai ser esse futuro. E é uma coisa que eu sempre procuro fazer, né? Ilustrar os sentimentos por trás daquela história. E o texto me deu bastante possibilidade de fazer viajar mais nas ilustrações, né? Eu não sou o tipo de ilustradora assim que faz ilustrações fantásticas ou nada assim, que fica muito legal também, né? É uma questão de estilo. Minhas ilustrações também não são gráficas ou nada assim. O meu estilo é mais assim, mais naturalista, digamos, e às vezes com os toques de sonho. E o Cláudio, esse texto do Cláudio permitiu muito fazer isso. E eu busquei, enfim, fiz esse processo todo que eu falei para vocês, né? Procurei usar elementos que remetessem a esse sonho e essa projeção de felicidade no futuro, né? É o que o menino está sonhando. Ele está sonhando com uma felicidade, só que, tadinho, não depende dele, né? Tinha outra pessoa envolvida, a Manuela, como você leu, a Manuela encontrou outro Romeu, e aí ele teve que, enfim, não vou dar spoiler, mas aí o Cláudio dá. É muito bonito como o menino resolve, ele cresce e resolve essa situação, né? Então, aí foi essa ilustração, eu procurei fazer nessa segunda parte, ilustrar essa felicidade, né? Tinham duas, a felicidade do sonho, da fantasia, numa projeção, e a felicidade real. Então, nessa segunda parte, eu procurei pensar nisso, a felicidade real. E a última ilustração, que eu também não vou falar qual é, eu acho que é o resumo, e aí entra aquilo que a gente coloca junto com o que o autor colocou no texto dele, e aí eu caso com o autor, né? Caso com o escritor. Nessa última ilustração, eu coloquei para mim, na ilustração, o que é a chave dessa felicidade que o Cláudio também colocou no texto, né? E busquei fazer esse casamento. Enfim, é isso. Muito Espero que tenha. legal. Sim, e teve um grande desafio, assim, teve alguma parte do texto, ou qual que foi o maior desafio desse livro? Eu não teve, ele fluiu completamente. Olha,
eu vou dizer assim, não só a respeito desse livro. Eu acho que o maior desafio que eu me vejo muitas vezes perante de um livro é não me repetir, sabe? É lógico que a gente, como ilustrador, tem temas fazem parte do nosso imaginário certas coisas, né? Sei lá, por exemplo, você pega um artista, Picasso, ele sempre desenhava ale, nossa, me fugiu a palavra agora. Eu não Alerquins. sei qual que é. É. Fica pro imaginário do pessoal. Por falar e não lembro da palavra direito. E bandolins, e tem certas coisas, você vê certos padrões nas obras dos artistas, que são, de alguma maneira, são simbólicos para eles. Mas isso não é se repetir, né? Isso é algo que acho que. E eu vejo isso nas ilustrações também, de muitos ilustradores. Eu não acho que isso seja se repetir. Acho que isso faz parte do imaginário da pessoa, né, do ilustrador. Eu acho que se repetir é quando é o perigo de cair em soluções fáceis, que é um perigo constante na nossa vida em relação a tudo, na verdade. Não só em relação à Sim, ilustração. Na nossa vida a gente tem problemas e para a gente querer encontrar uma solução fácil não precisa de muito. Então, eu tenho que me manter atenta, não só na vida, mas também na ilustração, para puxar sempre um pouquinho mais, sabe? Tomar cuidado com as armadilhas de soluções fáceis e sempre forçar um pouquinho mais, sabe? Forçar o limite, ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. Então, às vezes eu vou fazer, nossa, esse livro do Cláudio, Essa Casa Que É Só Minha, eu tenho o rascunho, né? Estão lá bonitinhos os rascunhos, mas eu tenho os rascunhos antes dos rascunhos. É uma quantidade de papel desse tamanho, assim. De desenhos, desenhos, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí você faz uma composição, você fala, tá bom, mas dá para forçar mais um pouquinho, ainda falta alguma coisa. Então, eu acho que, não só a respeito desse livro, mas outros livros, eu sempre faço esse exercício de me forçar mesmo a, a, a ir um pouquinho além. Porque eu tenho esse medo, mas é um medo saudável de me repetir, de ficar óbvio, sabe? Isso seria terrível. sim. Ó, o Márcio falou que é eu não tô conseguindo falar. Arlequins. É isso? Arlequins, isso, obrigada. E ele falou também, ó, essa dupla Cláudio Fragata e Simone Matias é top. A gente também tem certeza disso. Ó, o Wilton Silva tá falando assim, é vencer-se a si mesmo. Legal, né? Essa ideia realmente. É vencer a si mesmo. Exato, se aplica a tudo, né? A Isso zona de conforto é um fantasma constante na vida de todos. Isso dá uma boa história, né? Inclusive, dá. quem sabe algum autor escreve um dia sobre isso. A nossa tendência por medo, por necessidade de segurança, é sempre ficar na zona de conforto. Que é uma frase muito falada, né? Todo mundo fala, mas tem que estar atento mesmo. Então, é verdade, Wilton. Vencer-se a si mesmo. Simone, tem algumas coisas assim que me chamam a atenção. Eu acho simplesmente maravilhosas as ilustrações desse livro, assim como o texto. Mas algumas coisas me chamam a atenção que assim você faz uns planos, a linguagem de cinema, né? Faz uns planos assim mais amplos, né? Por exemplo, essa imagem para mim, que é uma das que eu mais gosto aqui, que é um mar, né? Gigante, ele lá no fundo, em cima da casa, né? Tem outras também que ele está pequenininho, enfim. Existe sempre um objetivo por trás disso? Ou também é para cada um pegar o que quiser pegar? Você pensa logicamente nessas coisas, né? Tem um objetivo por trás disso. Ah, com certeza. Tudo é pensado. Na fase da ordem, tudo é pensado. Então, eu penso assim, faz parte da narrativa, da ilustração, pensar nessas coisas, né? Você está narrando uma história e você quer que o leitor entenda o que está passando no coração do personagem.
e sinta um pouco aquilo. Então, um plano mais próximo, um plano longe, é uma coisa meio cinematográfica, né? Isso ajuda o leitor a captar aquele sentimento. Lógico, também a expressão corporal do personagem e tudo mais. Mas essa composição, onde colocar o personagem, os planos, como você falou, tudo isso é muito estudado e muito importante para passar, para a gente passar a mensagem, para o leitor ter essa experiência que a gente gostaria que ele tivesse, né? Que na verdade é a minha experiência, mas como eu te disse no começo, né? Eu sou humana, o leitor é humano, ele vai se remeter à minha experiência, porque de alguma maneira ele vai já ter passado por aquilo na vida, ou se ele não passou, ele vai conseguir imaginar o que é aquilo, e isso, essa é a literatura, né? Isso é literatura, a gente vai construindo esse fio que vai amarrando todos nós, por mais diversa que seja a nossa forma de vida. E eu acho isso muito bonito. E uma outra coisa que me chama a atenção também nessa obra são os detalhes, né? Então, vou mostrar uma imagem aqui, por exemplo. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Você tem uma porta, enfim, não vou mostrar demais também, mas tem muitos detalhes numa imagem só. Você acha que a ilustração ela pode contar uma história também, para além do texto? Ah, sim, certamente. Você vê essa ilustração, né? Por exemplo, eu quis. É engraçado, eu optei. Existe é uma ilustração cheia de aconchego, né? De uma casa cheia de coisas, e plantas, e bichinhos, e livros, né? E então ela conta uma história. Essa especialmente está com a porta aberta, então é meio que um convite para o leitor também entrar na casa desse menino, agora um rapaz, né? Porque ele cresceu. Então a ilustração vai contar, o leitor vai entender esses sinais da ilustração, né? E eu acho legal porque eu acho que assim, se o outro ilustrador pegasse o mesmo texto, talvez ele fizesse um negócio completamente diferente. Eu acho isso sensacional, porque não ia ser diferente. E talvez algumas pessoas achassem mais legal ou outras achassem não, porque aí entra a experiência de cada um, o gosto de cada um, mas é válido do mesmo jeito que uma situação tem muitas visões, tem muitas possibilidades, porque as experiências são muitas, né? Então eu acho que isso a gente pode agrega ao leitor, tanto o escritor quanto o ilustrador, né? Então, cada cena do livro conta uma história e a gente ainda o ilustrador vai amarrando elas também entre si, né? Então tem a narrativa da ilustração sozinha, em si, e também tem a narrativa delas juntas. Então, quando eu estou trabalhando, cada cena que eu faço, tenho o mural aqui com um imã, né? Um mural onde eu coloco as ilustrações e eu vou vendo o que eu desenhei antes e o que eu desenhei depois, para não me perder, né? E não concentrar demais uma só e esquecer a que veio antes. Porque tem que ter um sentido, tem que ter é uma narrativa, né? Então tem que ter alguma ligação com as outras questões e, lógico, com o próprio texto. E aí, dentro disso, existem muitas possibilidades, né, em relação a essa integração com o texto. Nossa, muitas. Muitas possibilidades. Nossa, imagino mesmo. Nessa obra aqui você usou também a mesma técnica que você falou pra gente, que é tinta acrílica, a mesma coisa. Isso, tinta acrílica. Muita tinta acrílica. Várias camadas de É, tinta acrílica. e essa tem bem mais cores do que o tatu, né? Um exemplo aqui. Sim, o tatu é basicamente os marrons, o azul, e o branco, né? Tem uns amarelinhos, uns laranjas. Essa casa que é só minha tem bastante mais cores. Não vejo a hora de vê-lo impresso.
Nossa, a gente também. Então, pessoal, quem não estava aí no início, eu expliquei que esse livro ele vai ter, na verdade, a pré-venda dele lançado, né? A gente vai lançar a pré-venda agora em outubro, para que as compras sejam feitas até novembro e a gente entregue até dezembro. É um formato novo aí, Simone, que as editoras têm trabalhado, principalmente nesse momento de crise, né? Quando você É, garante a pré-venda, é importante para a editora, mas também é legal que você prestigia, já fica aí, se presenteia antes do Natal, aí vai chegar pertinho do Natal. soluções criativas, né? Nada como uma situação diferente, uma crise, alguma coisa assim, para a gente, enfim, soluções criativas. Isso aí. Antes da gente se despedir, aproveitar que a gente está falando de quarentena, como tem sido a sua? Você está conseguindo produzir ou está te atrapalhando? Como é que tem sido esse tempo de isolamento mais em casa? Está te ajudando ou te atrapalhando como ilustradora? Olha, não fez a menor diferença, na verdade, como ilustradora, porque a gente já trabalha em casa, então já trabalho home office. Já tenho todo o meu cantinho montado, com a cadeira confortável, a prancheta, né? Porque muitas pessoas é, foram para o home office e enfrentaram esse tipo de empecilho, né? Não era um lugar apropriado, barulho na casa. Então, para mim não me afetou. Eu consegui produzir normalmente porque eu continuei em casa, né? Então não teve não foi um problema não. Outras Mas coisas foram, teve algum aprendizado aí dessa quarentena, Simone? sim, muitos aprendizados. O aprendizado é algo que não é que eu não soubesse antes, mas é algo que todo dia a gente se tiver olhos, consegue chegar a essa conclusão, que tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós. Não fui eu que inventei isso, é um filósofo estoico chamado Epiteto, ou Epíteto, cada um fala do jeito, né? E ele falava que tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem. E que as únicas coisas que dependem de nós é como nós nos sentimos, o que pensamos e como agimos. O resto a vida muda, as coisas mudam. Hoje é, amanhã não é, depois volta a ser. E a única possibilidade que a gente tem, chance, é saber lidar com essas situações a partir desse ponto. Então, o isolamento trouxe alguns inconvenientes, principalmente essa questão de não poder estar com as pessoas, não poder abraçar. Isso foi muito esquisito, né? E aí você pensa, bom, não pode abraçar, não pode abraçar. Vou fazer o quê, certo? É inteligente não abraçar. A gente não quer se contaminar nem contaminar os outros. Então a gente se relaciona de outras maneiras. E ao invés de ficar deprimido, ou triste, infeliz, e não se deixar afetar por esse tipo de sentimento e tirar um aprendizado da situação. Porque aí é um outro patamar, né? A gente consegue transformar algo que é especial, difícil, em algo que pode ser um degrau de aprendizado. Enfim, isso se aplica a muitas coisas, né? Que a pandemia realmente foi uma. É interessante, a gente se sente muito imune, né? 2020, muita Sim. tecnologia, a gente vai viajar, tem avião, hoje máquina de lavar, coisas que na época dos nossos avós, eles já não tinham tanto conforto. A gente vive num conforto, numa situação que a gente acha que tá tudo dominado. E aí vem uma pandemia e fala assim, não é bem assim. A natureza ainda está no comando e sempre estará. Então, é bom se dar conta disso. Inclusive para a gente procurar a nossa própria natureza. Porque nós não somos tecnologia, nós não somos o ano de 2020, nós não somos nem mesmo o nosso trabalho, o que nós somos, né? Então acho que foi uma oportunidade de pensar nessas coisas. Tem sido a reflexão. Muito legal. Eu também tenho ido muito nessa área do controle, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de ter controle sobre as coisas. Não que eu sou controladora, mas assim, sou muito medrosa. Então eu gosto de ter tudo ali certinho. Eu sei exatamente onde vai dar. E a pandemia mostrou que as coisas não acontecem assim, né?
Exato. É como a história do menino do Essa Casa Que É Só Minha, né? Ele tinha tudo planejado, tudo controlado, Exato. ele sonhava lá que a Manuela ia casar com ele e as coisas não saíram como ele queria, planejava. Então ele teve que arranjar um outro jeito de ser feliz, ao invés de ficar infeliz por não ter acontecido o que ele queria, né? Então, E amar o a Cláudio casa foi dele, perfeito. né? Que é uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia também. Aham, e amar a casa, a ideia da casa, do teto, enfim, do nosso lugar, né? Eu acho que não só físico a casa, mas o nosso lugar dentro de nós, porque a solução, assim, a história que o Cláudio escreveu, eu acho que remete a isso. O menino, ele só foi capaz de amar a casa, tanto a primeira que ele amava, quanto a casa dele, ele só foi capaz de amar aquela casa e aquela situação nova porque ele encontrou a casa dentro dele. E aí foi isso dependia dele, né? Então ele foi Hum. capaz de lidar com isso. Então o personagem do Cláudio Fragata é um menino muito sábio. Muito legal. Ó, Rosana chegou aí, ó, pediu desculpa pelo atraso. Ela tá dando aulas virtuais agora às quintas-feiras, ela não consegue chegar mais na hora do chá das 6. Oi, Mas tá Rosana. mandando um beijo aí. Simone, a gente ainda tem, a gente ainda tem mais um pouquinho, então vou aproveitar que você está aqui com a gente, e eu sei que tem gente assistindo aí que é da área de luciação, enfim, e tem muita gente querendo assistir por causa disso, para ouvir um pouco das suas dicas. Tem alguma dica que você dá, né, que você contou um pouco da sua história no início, como foi que você foi pela sua jornada de luciadora, mas se você pudesse dar algumas dicas para essas pessoas que querem se tornar ilustriadores, né? Qual que seria, assim? Tem uns 5 passos aí? Olha, eu acho que a minha dica principal é paciência, porque a gente está na era da impaciência, né? Então, se você quer ser ilustrador, não planeje para daqui um ano ou dois, não é tempo suficiente. Tem que estudar, tem que não é a paciência não é uma tortura, né? A paciência é saber o tempo certo das coisas. Então, se é como um bebê, né? Eu sempre penso nesse exemplo. Não adianta assim, uma mãe não é impaciente e fica torcendo para o bebê nascer de 5 meses, né? Não faz o menor sentido. Então, ela pacientemente espera o bebê nascer de 9 meses, porque ela sabe que a natureza do bebê é nascer com 9 meses. A gente tem que, eu acho que a pessoa que quer começar como ilustrador, ela tem que ter paciência para saber que não é de uma hora para outra que se descobre um estilo, que se descobre o seu processo criativo, que se entra no mercado. É preciso tempo, é preciso estudo de desenho, de ilustração, e caminhando. Então, porque se a pessoa não faz isso, ela aborta a missão, né? Ela desiste antes do bebê nascer. Então, não desistam antes do bebê nascer. Deem, programem-se, mas vão estudando, mas tenham paciência. E estudem, e acho que essa é uma da paciência. Acho que a minha outra dica seria não se, um, não se resumam só à ilustração, estudem outras coisas. Arte, fotografia, ilustração, lógico, narrativa, filosofia, história, mitologia, porque é um conhecimento agregado, um texto, um desenho, eu acho que isso vai ampliando a nossa cabeça, matemática, física, qualquer coisa, música, tudo isso que a pessoa estuda, tudo isso que a gente conhece e se encanta, vai agregando na nossa vida e eu acho que isso vai desembocando no desenho. Talvez não nem conscientemente, mas como são coisas que a gente vai agregando à vida, aquilo se mostra no desenho. E então, acho que é isso. Acho que são as duas coisas principais. E em termos práticos, assim,
é estudar, né? Treinar muito desenho, estudar o seu estilo, é desenhar, 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 desenhar. E, e nunca. E quando achar que está pronto para mandar portfólio, mandar para o portfólio. Não esperar as editoras virem a você, porque, eu estou nas redes sociais, mas os editores não. Enfim, você tem que ir até eles, tem que bater na porta das editoras, né? Então, todas as editoras hoje, todas, a grande maioria tem um contato nas páginas da internet, né? Muitas falam, tem um contato sobre como mandar originais ou portfólios. Então, dá para fazer um portfólio aí com 8, 10 imagens, bem simples, o portfólio. Eu faço o meu bem simples. E mandar, vai mandando, né? E acho que é isso. Isso aí. O pessoal está agradecendo, a Bela Ilustradora falou palavras preciosas, obrigado pela live. André também, sensacional. É, estudar amplia. A Rosana também falou que é preciso ter repertório, né? A Rosana está perguntando se eu mostrei as imagens, mostrei várias aqui, Rosana. A Simone estava falando assim que não é do dia para a noite, né? Para você não planejar com pouco tempo. E aí, quando eu vejo umas ilustrações dessas para a Rosana ficar feliz, eu penso, realmente, gente, não é do dia para a noite, não. Olha isso. Tem que comer um pouco de feijão, né, Simone? Aham, tem. Vou mostrar de novo essa aqui, que é uma das que eu mais gosto, ó. E tudo isso que a gente conversou, né? Assim, que não é só desenhar, é essa noção mesmo, esse sentimento, enfim, é coisa demais mesmo, muito bom. O É pessoal está muita coisa. agradecendo, falando que ajudou bastante. Que bom, gente. Aí a Wilton falando, parabéns, Aletria, pela escolha da Simone. Aí, Simone, ó, muita gente mandando carinho para você. E agora acho que você pode despedir, porque a gente só tem, acho que, 3 minutos. Então dá para dar um tchau aí, se você quiser dizer alguma coisa nesse final. Bom, eu gostaria de agradecer então o pessoal que participou, que assistiu, agradecer a você, agradecer a Rosana, o pessoal todo da Letria pela oportunidade de fazer a live, pela oportunidade, agradecer ao Cláudio Fragata por permitir que eu ilustrasse o belíssimo texto dele, porque cada texto, cada belo texto é uma oportunidade assim de um novo universo. Então, eu sou muito grata a isso. Então, obrigada a todos vocês. Obrigada a você por topar também estar nesse livro maravilhoso. Em breve, então, a gente vai lançar a pré-venda e o Cláudio Ferraro também vai vir para o Chá das 6, se eu não me engano, dia 29, mas a gente vai divulgar certinho para todo mundo. Então, você está convidado, Simone, para estar lá. Vou assistir. Conversando com a gente. Muito bom. Então, tá bom. Um beijo. Obrigada e tchau, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau. Foi um prazer.